Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar de Drácula, de Bram Stoker, aqui, um clássico da literatura de horror. Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente, um pouco mais longo. Eu vou dar a minha opinião, mas depois eu vou ter uma parte com spoilers ali, que vai ter um resumão do livro. Eu acho que todo mundo deveria ler o livro Drácula. Eu fui uma pessoa que eu demorei um pouco para ler o livro, mesmo estando com ele na estante, porque eu tava, já conheço a história, já vi vários filmes, e, gente, completamente diferente. Tá, completamente não. Vamos colocar aí que a gente tem uma grande diferença, mas eu acho que é uma diferença extremamente importante entre livro e adaptações para o cinema, sejam elas quais forem, tá? Todas as adaptações para o cinema. Porque a gente vê no cinema muito um Drácula galante, um Drácula apaixonado, aquela coisa de sexo, de amor. E aqui no livro a gente tem um tom bem diferente disso. Fora que eu acho que a importância que é dada aos personagens no filme também é muito diferente do livro, sabe? A gente tem um Jonathan Harker muito mais frágil no livro, a gente tem uma Mina Harker muito mais importante, muito mais empoderada, muito mais inteligente e talvez até muito mais responsável pelo desenrolar da história aqui no livro. Enquanto nos filmes a gente tem uma moça frágil que precisa ser defendida, que tem um amor, que tem aquela questão carnal que o livro não traz. Aqui no livro a gente tem um Drácula mau. E ele é mau não porque ele tem uma ligação com a mina de outras vidas ou de que nem a gente vê nas adaptações de cinema. Ele é simplesmente a materialização da maldade. Ele faz aquilo porque ele precisa fazer aquilo. E a gente tem do outro lado, se a gente for analisar, as pessoas que se unem para lutar contra essa materialização do mal, a gente tem a materialização da bondade. Porque eles fazem o que eles fazem pela mina apenas pela amizade. E isso é dito em várias frases aqui do livro, em vários pontos, onde eles conversam, principalmente o Van Helsing, mas eles falam, estamos fazendo isso pela amizade, estamos fazendo isso porque a relação que temos é boa, porque a relação que temos é incrível como amigos, né? Tanto que em algum momento ali, quando a Lucy escolhe o Arthur, né? Eles se unem para comemorar isso, mesmo que o Seward e o Quincy sejam os excluídos, né? Eles não foram escolhidos pela Lucy, mas eles se unem com ele para comemorar. Vamos comemorar o teu noivado, né? Acho que tem adaptações do cinema que são muito focadas, até o Drácula de Bram Stoker, muito focadas em alguma relação que ele tinha antes com a mina, de outras vidas, ou uma paixão que ele vai procurar. E no livro a gente não tem nada disso. A gente tem um ser que precisa de sangue para se alimentar, e por isso ele faz as coisas que faz. Em algum momento ele tem uma ligação com a mina, e a gente vai ver isso na parte com spoilers, mas é algo que surge ali, não é algo que vem de outras vidas. E principalmente a colocação da mina como uma personagem extremamente importante para o desenrolar da história, né? Ela não é uma lady frágil que precisa ser defendida, que não participa, que não... Muito pelo contrário, aqui no livro a gente tem uma mulher forte, que toma decisões, que impõe as coisas que ela acha certo ou acha errado para os meninos e faz com que eles parem e pensem naquilo, e o grande desenrolar da história gira em torno dela porque ela organiza as coisas, né? Ela organiza, digamos, a força motriz que são eles. Eu acho que é isso, eu devorei esse livro, né? Li ele muito rápido, porque ele não tem uma leitura difícil, né? Ele tem uma leitura bem agradável, até foi algo que eu não falei para vocês, né? Vamos lá. A diagramação dele é muito bonita mesmo. Ele tem uma parte de design, assim, essa edição que eu tenho, que é a edição da Dark Side, realmente, ela é uma edição linda, ela tem umas artes muito bonitas no meio dela. Eu, particularmente, gostei muito. Algo que me incomodou foram os monólogos do Van Helsing ali, porque há alguns erros de concordância, parece que foi feito para colocar ele realmente como um estrangeiro, né? Como uma pessoa que não é pertencente à língua deles, então ele tem alguns errinhos de concordância ali, o que às vezes me tirou um pouco do foco da leitura, eu tive que voltar e ler de novo. Mas, cara, assim, uma edição linda, é uma edição com bastante texto de apoio. Tem aqui incluso um dos contos que foi publicado pela viúva do Bram Stoker, né, que é O Hóspede do Drácula, que é muito legal, ele se passa antes do livro. Ele é muito bonito, para ter na estante, assim, é uma edição lindona. Tem algumas marcações aí que eu fiz, mas olha,
muito bonita. E eu, sinceramente, gostei bastante de ler. Achei que funcionou pra mim. Uma das coisas que eu acho que é um ponto positivo desse livro é que a gente tem a leitura dele através de cartas, de relatos de diário e de recortes de jornal, vamos colocar assim. Ida e vinda em alguns pontos na linha do tempo. A gente não tem uma perspectiva só, né? A perspectiva de um narrador. A gente tem 5 ou 6 perspectivas diferentes aqui. Então a gente está vendo, às vezes, uma mesma cena de 2 olhares diferentes. Então a gente tem várias pessoas narrando. Isso é uma coisa que eu acho incrível nesse livro. E a minha nota para Drácula é 5 estrelas. Eu consumi isso aqui muito rápido. Essas 400 e poucas páginas do sugador de sangue, mordedor de pescoços aí. E agora a gente vai pro resumão do livro. Vamos para a parte com spoilers. A primeira parte do nosso livro, a gente vai acompanhar os relatos do diário do Jonathan Harker. Então o Jonathan, como um agente imobiliário, ele precisa encontrar esse conde que tem dificuldade de viajar para assinar os documentos de uma casa que ele vai comprar em Londres. É uma viagem de muitos dias aí que ele acaba passando por alguns lugares, ele acaba passando por algumas aldeias e tudo isso ele vai relatando ali nos diários dele. Ele inclusive encontra uma das senhoras quando ele está no final do percurso ali, que ele vai encontrar o cocheiro do Drácula para levar ele até o castelo. Ele encontra uma senhora que tenta fazer com que ele não vá, né? Ela diz, é um momento perigoso aí para tu andar na estrada, né? A gente está aí num dia que é o dia de São Jorge, aí meia-noite todas as coisas ruins estão libertas para andar pelas estradas. Então toma cuidado e naturalmente ele vai encontrar esse cocheiro do Drácula aí na noite, né? Mas ele precisa seguir o trajeto dele, ele precisa fazer as coisas dele para voltar logo para a Mina, que a Mina Harker é a esposa dele que tá esperando ele lá em Londres. Enfim, ele chega até o cocheiro e o cocheiro, surpreendentemente, está esperando ele cedo demais. Ele chega um pouco mais, ele chega adiantado e o cocheiro já tá lá. Um dos caras que tá acompanhando ele olha e diz: "Os mortos viajam rápido". E nisso o cocheiro sorri. Nesse momento, ele vê dentes pontiagudos ali, o que deixa ele um pouco assustado, mas ele precisa cumprir a tarefa dele, então ele segue com o cocheiro em direção ao castelo do Drácula. Ele chega lá, é muito bem recebido, né? O Drácula tá esperando ele com jantar, conversando ali pela noite toda. Quando tá amanhecendo, o Drácula diz: me dá licença que eu preciso fazer as minhas coisas, mas tu pode descansar, tu viajou há muito tempo, então descansa aí que eu vou fazer minhas coisas de noite e a gente conversa. Ele passa alguns dias nesse castelo e ele nota coisas muito estranhas acontecendo. Em dado momento, ele começa a entender que ali, na verdade, ele não é mais um hóspede, mas ele é sim um prisioneiro. O Drácula diz pra ele, cara, tu tem 2 lugares aqui no castelo que tu pode dormir seguro, que é teu quarto e a biblioteca. O resto é perigoso. Ele nota também que não tem espelhos pelo castelo, né? E ele leva um espelhinho para fazer a barba. Ele tá lá fazendo a barba dele um dia e ele se corta. E o Drácula já enche os olhos com aquilo ali. E ele fica um pouco assustado. O Drácula fala para ele: é muito perigoso se cortar aqui na Transilvânia. Então toma cuidado com isso. E naquilo ali ele nota que o Drácula não tem reflexo no espelho dele. O Drácula, inclusive, quebra o espelho nesse momento, diz, isso aqui é vaidade dos londrinos, enfim. E ele nota ali também que o Drácula está estudando Londres, tem muitos livros sobre Londres, muitos livros ingleses. Em algum momento ele tenta sair do castelo, ele não consegue. Ele dorme em um quarto que não era o quarto seguro, né? E ele acorda com 3 mulheres ali em cima dele, tentando seduzir ele, entre várias aspas, né? O Drácula chega, né, e consegue salvar ele dessa situação de um jeito um pouco estranho, porque ele diz pra ela, olha, meninas, ele é meu. Quando eu terminar, daí ele é de vocês. Como ousam tocá-lo? Como ousam sequer olhar para ele quando eu havia proibido? Para trás eu ordeno, este homem me pertence. Se vocês se aproximarem dele novamente, vão ter que se ver comigo. A loira riu irreverentemente e virou-se para respondê-lo. Você nunca amou ninguém? Nunca amou? Ao ouvirem isso, as outras também se puseram a rir, uma gargalhada sombria, cruel e desalmada, que pairou sobre o cômodo e quase me fez perder o sentido. Parecia o êxtase dos demônios. Então o conde se virou, após examinar bem o meu rosto, e respondeu em um sussurro. Sim, eu também posso amar. Você sabe muito bem, o passado é a prova, não é? Bem, agora prometo. Quando não me for mais útil, vocês poderão beijá-lo à vontade. Agora, sumam daqui. Andem. Preciso acordá-lo, pois há muito a ser feito.
Então isso já é algo bem assustador aí pro Jonathan, que começa a ficar apavorado, pensando, não, ó, eu preciso voltar, eu preciso voltar pra minha mulher, né? Um ponto interessante que eu esqueci de falar é que ele vê o Drácula saindo pelas janelas à noite como um lagarto caminhando pelas paredes do castelo. Né? Então, durante o dia, ele pensa, não, eu posso sair assim como o Drácula. E ele consegue fazer algumas expedições ali pelo castelo. E ele acha, em um dado momento, o quarto do Drácula. E encontra o caixão do Drácula que tá ali, dormindo. E ele pensa, vou matar esse cara aí agora. E aí ele pega uma pá e tenta matar o Drácula, mas obviamente não dá certo. E aí, quando ele se vê desesperado, porque ele tá cada dia mais fraco, provavelmente, né, o que dá a entender durante o livro é que o Drácula tá sugando ele ali aos poucos, né, se alimentando, porque ele não quer só conhecer Londres, conhecer a cultura, parece que ele tá querendo o sangue londrino também, e o Jonathan é o cara que vai dar isso para ele. Então ele pega e pensa assim, cara, olha só, eu vou morrer mesmo, né, que não seja morrendo nas mãos desses seres que eu nem sei o que são. Então ele olha e tem em uma das janelas ele consegue ver um penhasco e ele se joga lá de cima. Então a gente tem aí o fim do diário do Jonathan Harker e a gente começa a ler as cartas que a Mina envia para sua amiga Lucy, né? A Lucy, ela é uma moça ali de uma alta casta ali da sociedade, né? E ela tá tentando escolher com quem é que ela vai casar. Então a conversa dela com a Mina gira em torno disso. Ela tem 3 pretendentes. E aí a gente é apresentado ao Dr. John Seward, que é o cara que cuida do manicômio da cidade. Ele é um dos pretendentes da Lucy. O Sr. Quincy, que é um viajante texano que passa por ali, se apaixonou por ela. E o escolhido, que é o Arthur, né? O Arthur é o grande amor da Lucy, ela escolhe ele. E os 3 são amigos, né? É bem bacana essa colocação dos caras no livro do Bram Stoker, que são todos caras muito legais, né? A gente também é apresentado nesse momento do livro a um personagem peculiar, que é um dos pacientes do Dr. John, que ele tá ali no manicômio e ele é um cara que ele fica muito fascinado pela vida, mas pela vida do modo seguinte, ele começa a caçar moscas e depois ele caça rãs que comem as moscas, e depois ele caça gatos que comem as rãs, e aí se ele comer esses ratos, no caso, ele tá absorvendo a vida de todas as pessoas. Então ele vive nessa alucinação ali. Bom, o Jonathan sumiu, ninguém sabe dele, a Mina está extremamente preocupada, porque ela não tem notícia do marido dela há mais de um mês. Ela viaja lá para a cidadezinha da Lucy, viaja para o interior para ter um tempo com a amiga. Elas gostam de ir no cemitério, porque o cemitério tem a vista mais bonita da cidade, elas gostam de ir lá, de passear. E nisso chega nessa cidade um navio que chega de modo muito estranho. Os acontecimentos que sucederam à chegada misteriosa do navio abandonado ontem à noite são quase tão surpreendentes quanto o episódio em si. Descobriram que a escuna é russa, vinda de Varna, e se chama Deméter. O lastro era quase inteiramente composto de areia branca, com pequena quantidade de carga, diversas caixas grandes de madeira repletas de terra. O comandante do navio, né, ele amarra as mãos, ele chega morto com as mãos amarradas no... como é que chama aquilo? No leme, com as mãos amarradas no leme. O navio, inclusive, ele bate na hora de chegar, ele se quebra. É visto um lobo, um cachorro muito grande sair do navio à noite. Não se acha esse lobo, eles procuram pela cidade, mas não se acha. Eles acham o diário de bordo desse navio e ali o comandante relata as coisas estranhas que aconteceram. Eles foram pagos para levar essas caixas, né? O navio está cheio de caixas de madeira com terra para aquela cidade. Lá uma pessoa X iria receber essas caixas e distribuir elas. Só que as pessoas começam a morrer no navio, né? Eles acham que é uma peste, que é uma praga, que está adoecendo todo mundo no navio. E no final sobra somente o comandante, que ele amarra as mãos ali ao leme para chegar. A Lucy, ela começa a ter alguns problemas de insônia, né? Ela não consegue dormir, ela relata isso para a amiga. Ela caminha como um chamado até o cemitério, lá onde elas costumavam sentar, e a Mina vê um homem muito grande, um ser atrás dela, e quando ela chega lá, consegue recuperar a amiga tá com 2 furinhos no pescoço, e ela leva a Lucy de volta, a Lucy se recupera, tá tudo certo. Só que o que acontece é que a Lucy começa a ficar gradativamente doente. Nesse meio tempo, a Mina recebe uma carta de uma freira que achou o marido dela.
que achou o marido dela lá na beira de um rio, e diz, ó, teu marido tá aqui, tá muito mal, a gente precisa que tu venha cuidar dele. E ela imediatamente pega o trem em direção a essa cidade, trazer o John de volta, vai cuidar do John para trazer ele de volta. E a Lucy começa a ficar mais pálida, mais apática, né? Nisso, o Dr. John ali tenta ajudar ela, tenta entender o que está acontecendo com ela, né? Fazer alguns, mas não consegue achar uma lógica para aquela doença dela. Então, nisso, ele chama o Dr. Van Helsing. E aí a gente tem o Van Helsing entrando em cena. Ele, num primeiro momento, tu já vê que ele sabe o que está acontecendo, mas ele não quer falar porque é algo meio, né, fora do comum. Como é que ele vai dizer, ó, cara, tem um vampiro sugando a mina aqui, não dá. Então ele começa a fazer, ele traz flor de alho para botar no quarto dela, ele faz algumas coisas assim que ele sabe que vai afastar, né? E é uma coisa muito louca que ele traz numa maleta que ele consegue fazer transfusão de sangue ali. Então ele chama ali o Arthur, né? Ó, Arthur, vem cá, tua mulher tá precisando de sangue, assim. Aí ele faz a transfusão do Arthur, ele faz a transfusão do Quincy e ele faz a transfusão do Dr. John também para ela. Então são 3 transfusões que são feitas e mesmo assim ela tá muito mal. Então eles notam que realmente tem algo muito errado e muito forte ali. A gente já entende que o Drácula está na cidade, a gente já entende que ele está fazendo esses ataques a ela, porque ela vê muitas vezes um morcego gigante batendo asas ali na janela do quarto. Quando ele é impedido de entrar, ele começa a tomar algumas atitudes até um pouco estratégicas, assim, né? Tem um momento que é quando ele consegue, enfim, matar a Lucy, que ele dopa as empregadas com o remédio que a mãe da Lucy tomava e entra no quarto dela. E aí ele suga o resto de força que ela tem, né? O resto de sangue ali que ela tem. E o que resulta na morte dela e na morte da mãe, quando a mãe vê aquela situação. E aí o Van Helsing tem que falar para eles, olha, galera, não é uma morte comum. Então, assim, a gente vai ter que matar a Lucy de novo, porque ela vai se transformar em alguma coisa que não é legal. Obviamente, ninguém acredita e tal. E aí eles vão, uma noite, na primeira noite, eles vão até o mausoléu da família. E eles veem a Lucy lá depois de um tempo, né? Acho que já faz uma semana e tal. Eles veem a Lucy lá intacta e começa a ter relatos de crianças pela cidade que há uma moça bonita que pega eles, suga o sangue e devolve ele. Todo mundo, ah, não, realmente, alguma coisa está errada. Eles vão até lá numa segunda noite e encontram a Lucy com um bebê. Nesse momento a gente tem a cena da Lucy passando por uma fresta pequena, se transformando em algo que passa por uma fresta e entrando lá, então a gente já aumenta um pouco aí o que os vampiros podem fazer, né? Eles conseguem fazer ali né, matar ela, decapitar, enfim. Nisso o Drácula fica possesso, né? Ele fica muito bravo. O quadro lá do paciente do Dr. Seward tá muito pior. O cara tá enlouquecido, assim. Ele tá chamando, ó, meu Lorde chegou, meu Lorde chegou. Com a morte da Lucy, a mina vai para aquela cidadezinha lá para entender o que aconteceu. E acaba se hospedando lá na casa do Dr. Seward, que é o hospital, né? Ele mora no hospital. Só que o Drácula já tá bem louco, né, com essa situação. Ele fica muito bravo do Jonathan ter voltado, né, dele ter conseguido escapar dele. E aí ele diz assim, então a situação complicou, nós vamos resolver isso de um outro modo. Enquanto eles estão lá fazendo o que eles precisam fazer para Lucy, achando que eles estão fazendo uma grande coisa, o Drácula entra na casa, porque como ele só pode entrar na casa quando convidado, e ele tem esse querido lá hospedado no hospital, convida-o a entrar, ele consegue chegar até o quarto da mina, que não entende, porque ela acaba, quando ele ataca ela, ela acaba caindo num sono profundo, achando que teve um pesadelo, um sonho, e dorme profundamente. Só que ele não só suga o sangue dela, ele dá o sangue dela para ela tomar, para que eles tenham uma conexão. Esse é o modo que ele tem de se vingar do Jonathan. Ó, agora tua mulher é minha para sempre e tu não tem o que fazer. Ela vai se transformar numa vampira como eu, uma vampira que ela vai gradativamente morrer até se transformar na vampiro. Só que eles demoram um pouco a descobrir essa situação, né? Tem todo o conhecimento do Van Helsing, que não é muito, é algo que ele fala no livro, assim, olha, a gente está aqui se baseando em mitos, em lendas, para tentar descobrir alguma coisa. E eles têm essa conexão que a mina agora tem com o Drácula. Uma coisa muito interessante é que ela acaba por pegar todos esses registros que eles têm, todo o diário do Jonathan,
o diário dela, as transcrições que o Van Helsing faz e organizar para que eles consigam entender qual é a lógica ali e eles descobrem o plano do Drácula, né? Ele comprou essa casa com o Jonathan, mas ele comprou mais 3 casas, 2 ou 3 casas, e espalhou os caixões com a terra, porque ele precisa toda manhã voltar para a terra dele. Se ele tiver um lugar só, ele fica muito vulnerável. Eles descobrem isso e conseguem achar uma das casas. Eles vão lá e o jeito que eles acham para purificar aquela terra é com a hóstia, né? Eles botam hóstia ali nos caixões e purificam a terra e pronto, ó, acabou, não pode mais entrar aqui. Nisso, o Drácula chega, encontra eles lá, eles começam meio que uma batalha ali, mas eles são 4, né? A mina fica esperando. E o Drácula foge. Então o plano do Drácula é o seguinte, ele vai voltar para casa dele, né? Tipo, ó, ferrou aqui, não deu, vou ter que voltar para minha casa. Só que ele tem essa conexão com a mina. E toda manhã, todo ali o horário que tem do nascer do sol e do pôr do sol, uns 10, 15 minutos, eles têm uma conexão, uma ligação. Ela consegue ver onde ele tá, consegue ouvir, na verdade, as coisas ao redor dele e do mesmo modo ele consegue ouvir as coisas dela. Então, ali ela se torna o ponto forte deles, mas também o ponto fraco, né? Ali o Drácula consegue saber quais os planos deles e tudo mais. Eles elaboram um plano para conseguir, né, ir atrás do Drácula e acabar com ele de vez. Só que esse plano só vai dar certo se eles conseguirem pegar o Drácula antes dele chegar na Transilvânia. Quando ele chegar no solo sagrado, quando ele conseguir dormir no caixão dele lá no solo sagrado, ele se recupera completamente e daí ele fica extremamente forte. Então a ideia é pegar ele nesse meio do percurso. Toda manhã Van Helsing vai lá e hipnotiza a mina para conseguir ouvir as coisas. Ela consegue ouvir algumas coisas. Ela fala ali para ele, ó, eu tô ouvindo barulho de água, tô ouvindo madeira batendo. E aí eles conseguem traçar mais ou menos uma rota, algum ponto que o Drácula pode estar passando. Eles se dividem. A cada dia que passa, a mina tá mais conectada com ele. Tá um pouquinho mais ligada com ele, tá se perdendo mais, ela dorme mais durante o dia, acaba ficando acordada e agitada durante a noite. E quem fica com ela é o Van Helsing, ele começa a notar isso aí. Mas ela diz, olha, é o seguinte, Van Helsing, eu tô vendo que o negócio não tá legal aqui, tu vê que já era, tu tem que me matar, entendeu? Porque se ele tiver uma conexão direta com ela 24 horas por dia, eles estão ferrados, né? Já era. Então aí começa essa saga de ir atrás do Drácula, né? Eles começam a viajar e tal, teve 2 que foram de trem, eles chegam lá no lugar, não era o lugar onde o Drácula estava passando, então, tem que ir pro outro lado, acabaram perdendo ali uns dias de viagem, eles conseguem descobrir que o Drácula tá indo, conseguem avistar o navio que tá levando ele, né? O Drácula sempre paga alguns ciganos ali para ajudar, né, para descarregar as caixas, para fazer essas funções todas. Eles conseguem chegar até o Drácula, né, o Jonathan e o Quincy, eles conseguem chegar, há uma briga ali entre os ciganos e eles, e no final eles conseguem abrir o caixão ali que o Drácula tá e fazer o que tem que ser feito. Acabou. Só que a gente perde um guerreiro aí, o Quincy acaba sendo morto com uma facada por um dos ciganos. Jonathan ajoelhou-se atrás dele e amparou o corpo do amigo ferido para que repousasse a cabeça em seu peito. Com um suspiro de dor, segurou minha mão. Deve ter visto a angústia que transparecia em meu rosto, pois sorriu e disse: Morro feliz por ter lhe ajudado. Meu Deus! Exclamou de repente. Esforçou-se para sentar e apontou para mim. Vale a pena morrer por isso. Olhem! Os raios avermelhados de sol escapavam por trás das montanhas e iluminavam meu rosto, banhado por sua rosa tonalidade. Ao me olhar, os homens postaram-se de joelhos. Amém. As portas da morte, nosso amigo disse. Graças a Deus, não foi tudo em vão. Vejam, a brancura da neve não é mais imaculada do que sua fronte. É o fim da maldição. E assim, para nossa infinita tristeza, morreu com um sorriso silencioso, o cavaleiro valente até seu último suspiro. E aí, quando eles conseguem eliminar o Drácula, né, ele vira pó. Acaba aquilo ali, os ciganos ficam apavorados, vão embora e tá todo mundo seguro, com exceção do Quincy. E aí, no final do livro, tem uma nota ali do Jonathan. É uma nota que se passa depois de 7 anos do acontecido, né? Eles estão muito bem, eles têm um filhinho ali que eles dão o nome de Quincy em homenagem ao amigo que eles perderam, né? Uma frase do Van Helsing sentado com o nosso menino acomodado em seus joelhos disse: Não precisa provas, não pedimos que acreditem em nós. Um dia este menino que conhece sua doçura e carinho
sabe o quão valente e intrépida é sua mãe, e mais tarde então compreende o imenso amor que sentimos por ela, um amor capaz de enfrentar e vencer a própria morte apenas para salvá-la. Isso é verdade, sim. Em vários pontos do livro a gente nota que eles fazem aquilo para salvar ela. Assim, ó, vamos se juntar aqui porque a gente precisa salvar. Eles fizeram pela Lucy também, né? E ali tinha um amor dos três, né? E até o Van Helsing tem um certo, vamos dizer, um certo apego na Lucy quando ele conhece ela. Ela é apaixonante, então os três mais Van Helsing ficam apaixonados por ela. Mas pela mina é um sentimento diferente. Tu nota que o Van Helsing tem uma admiração por ela. De fato, por ela ser tão forte, por ela ser tão inteligente. Em vários momentos em que eles estavam perdidos, assim, de não saber para onde ia, o que ia acontecer, ela conseguia dar uma luz, dizer, olha, gente, eu acho que é isso aqui. E se a gente olhasse por esse lado, sabe? Então, realmente o livro mostra a força que a mina tem, que eu acho que é uma das coisas que me pegou, assim, que eu não vejo ser tão comentado e que eu não vejo no cinema também, mas é essa personagem que ela, para mim, é muito mais personagem principal do que o Jonathan e muito mais definitiva na história para eles conseguirem resolver. Então é isso, assim termina Drácula, né? A gente tem o Hóspede do Drácula, que é o conto do livro, ele se passa antes, né? Porque o Drácula ainda tá vivo no Hóspede ali. E é um mini continho de terror bem interessante que a gente pode conversar sobre ele em outro momento. É isso e até a próxima.